Boa noite, pessoal! Chegando hoje aqui, estamos entre alunos, estamos entre convidados. Me dei um oi aqui no chat, porque eu silenciei, eu fui bem ruim hoje com vocês, bem antipática. Deixei todo mundo silenciado, bem chata. Mas é só para eu não perder o controle aqui da nossa sessão, como vai ter mais gente. Então, eu fui bem antipática mesmo, vocês me perdoem. Vão me dando oi aqui, me digam se está tudo bem, tudo certo com a imagem, tudo certo com o áudio. Testei internet hoje, não quero ser derrubada, né? Fui cancelada pelo YouTube ontem, mas está tudo bem, a gente está aqui firme e forte, vencendo os desafios. Me contem aqui os meus alunos, quem já assistiu o módulo de cargos e salários, quem não assistiu ainda, que eu quero ir sabendo, enquanto o pessoal vai entrando. Legal, muito bom, o pessoal já assistiu todinho, muito bem. Vem cá, deixa eu mostrar aqui a minha estagiária para vocês, porque ela sempre quer participar. Ela é muito metida, né? Fica aqui, meu amor. Ela sempre participa das nossas aulas. O pessoal está assistindo ainda não assisti. A Sol gente. A Sol é a minha estagiária querida. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Que bom estar aqui com vocês. Com alguns pela segunda noite, com alguns pela primeira. Vou pedir para vocês, tirem print, tirem foto, vamos postar no Instagram, que vocês estão aqui quinta-feira à noite estudando, se dedicando. Me marquem lá, a gente vai fazer fotão do grupo depois. E enquanto o pessoal vai começando, hoje a mentoria ela é específica de cargos e salários. Por quê? Porque esse módulo foi liberado todo para os alunos do segundo passo, e como ele é um módulo que eu entendo assim que seja um tema bem complexo no que se refere à aplicação disso nas empresas, principalmente se a gente precisa desenvolver isso do zero, ou se já tem alguma coisa montada que não está fazendo muito sentido. Então, essa mentoria é para eu apresentar um case de aplicação para deixar assim, tudo mais claro sobre a lógica de atuação. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou contar um pouquinho da minha história trabalhando com cargos e salários dentro da minha trajetória de RH. Foi o que eu mais fiz na vida, de verdade, assim. Depois que eu saí de departamento pessoal, inclusive a Poli que está aqui, né, Poli? Trabalhamos juntas! Trabalhamos juntas, enquanto eu trabalhava com cargos e salários numa empresa, a Poli era de uma outra unidade, então trabalhamos juntas nesse processo, passamos muito perrengue juntas, né, Poli? Muita. E como, meu Deus do céu. Tô passando perrengue até hoje, Gabi. Gente, eu vou te dizer que eu achei esses dias ainda um material de uma viagem minha para Minas, com algumas movimentações de pessoal. Tu acredita? Eu queria assim, ó, morrer quando eu vi aquilo. Então a Poli já trabalhou junto comigo também, fomos colegas, né, Poli? Poli tá passando perrengue até hoje, então. Tô passando perrengue, mas espero que esses perrengues estejam os dias contados, que eu não aguento mais. Então, né, gente, tem coisas que não mudam, né? A gente muda, mas às vezes as coisas não mudam. Bacana, então. Esse foi o processo que eu mais atuei, entrei nele como assistente. Eu fiz o meu primeiro curso. Temos um baby, gente. Passou. Eu fiz o meu primeiro curso de cargos e salários em 2014, um curso extremamente teórico. Infelizmente, como é a maioria dos cursos que a gente encontra, tudo que eu aprendi de fato foi porque, nossa, eu vivi muito esse processo, passei muito perrengue, que nem diz a Poli,
construí muita coisa que deu errado, construí muita coisa que deu certo, fui e voltei várias vezes. Eu saí de uma empresa, de uma grande empresa que tinha um posicionamento relativo à prática de cargos e salários bastante agressivo em alguns aspectos, então eles pagavam realmente bem. Saí para uma outra realidade, quando eu troquei de empresa, saí de indústria e fui trabalhar em serviços. E lá em serviços eu fiquei, a primeira coisa que eu olhei, né, como boa profissional de remuneração, foi olhar a tabela salarial e eu fiquei extremamente chocada com a prática de salários, assim, eu olhava aquilo e eu pensava, meu Deus, como é que essas pessoas trabalham aqui ganhando esse salário? Então, acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive, porque trabalhar com remuneração é isso, sabe? Existem práticas diferentes que funcionam, mas é porque o contexto de fato é diferente, porque da empresa que eu saí tinham questões de localização, tinham questões de cultura, questão de práticas internas, que faziam necessário pagar mais para as pessoas ficarem, porque não tinha muitas outras coisas que seguravam as pessoas lá. Já nessa empresa de serviços, o salário era baixíssimo, baixíssimo. Era assim, ó, uma coisa chocante, foi chocante para mim. Mas tinha outras coisas que eles ofereciam em termos de desenvolvimento de pessoas, em termos de investir no capital humano, em termos de cultura interna, que realmente faziam as pessoas gostarem de trabalhar lá. Então, foi naquele momento que eu entendi que, de fato, salário não é tudo. A gente precisa promover outras coisas e que se salário for a maior questão que faz as pessoas ficarem, a gente vai ter uma cultura realmente não muito bacana, né? Porque nem sempre o salário vai comprar tudo. Então, existe esse salário psicológico que a gente fala também, né? De muito além do que entra na conta é o que a empresa oferece em termos de oportunidade, de desenvolvimento, de qualidade de vida para essas pessoas. Saí dessa empresa na gestão, né? E vou te dizer que foi a primeira solução que eu ofereci como consultora de RH, porque é muito comum, e quem está pensando em se tornar consultora, que as empresas te procurem querendo implantar cargos e salários, porque normalmente elas acham que o problema da vida é o plano de cargos e salários. Não temos um plano de cargos e salários, e se eu tiver um plano de cargos e salários, vai resolver toda a minha vida. Aí que eu costumo dizer que o problema nunca é o problema, né? Tem empresas que eu ingressei com proposta de cargos e salários de fato, e no fim eu fiquei só fazendo o diagnóstico organizacional e resolvi a vida da empresa só no diagnóstico, a gente nem chegou na etapa de implantação ainda, porque nesse trabalho de diagnóstico a gente conseguiu identificar 500 outras coisas que estavam erradas e que de fato estavam afetando a empresa, que não era a falta de um plano de cargos e salários. Mas costuma ser o que os donos de empresa buscam, costuma ser o que o RH busca. Então, precisamos estar prontos para oferecer essa solução e fazer isso da melhor forma. Talvez no caminho a gente entenda que esse não é o problema, de fato, mas aí é uma construção. Primeiro a gente precisa entrar, primeiro a gente precisa aprovar e primeiro a gente precisa começar. O mais importante é a gente conseguir, de fato, a aprovação para começar, que é a mais difícil. Depois disso, a gente consegue conduzir, mostrando que talvez o problema não seja só esse de fato, tá? A aula de hoje, tá? Alguns combinados. Tô com cara de grávida, sim, gente. Eu tô com a cara inchada, tô com a minha barriga pesada. Mas hoje eu trouxe água para tomar, porque ontem vocês me xingaram que eu não estava me hidratando. Então, um pouco da dinâmica da aula de hoje, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, procurem, se vocês tiverem perguntas para fazer, eu tenho algumas perguntas dos meus alunos que eu vou responder na sequência. Mas procurem não escrever no chat nesse momento, porque eu não vou estar conseguindo acompanhar. Como eu vou estar compartilhando tela, eu vou estar mostrando arquivos para vocês. Esses arquivos todos, quem é aluno do segundo passo já teve acesso.
então eu não vou estar conseguindo acompanhar o chat. Então, depois quando eu retomar, eu aviso vocês e aí vocês podem começar a perguntar de fato. Então, se tiver algum ponto específico, vão anotando aí para me perguntarem depois, tá? Em questão de aprovação, eu recebo notificação aqui, tem gente entrando, 8h11 agora, tem gente entrando ainda. Eu recebo notificação na minha tela de solicitação de entrada na reunião, mas pode ser que eu demore para olhar um pouco, porque eu vou estar olhando outra tela. Então, se alguém ficar de fora, vocês podem me avisar no WhatsApp, talvez, que tem gente querendo entrar. A Gi pode me avisar, a Gi que está sempre ligada nisso. Mas também, como a gravação está disponível, essas pessoas podem assistir depois também, não tem problema, só para a gente não perder o foco, tá? Então, vou começar agora como se eu estivesse iniciando um projeto do zero, como eu conduzo toda essa questão de cargos e salários na empresa, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Estão vendo a minha tela? Me digam que sim, não. Sim? Legal. Então tá. Esse aqui eu vou começar pelo princípio de fato, tá? Sempre antes de eu começar qualquer implantação de cargos e salários, eu faço a apresentação do projeto para a diretoria e para a alta gestão, tá? Por que eu faço isso? Porque eu vou precisar da colaboração desses líderes na construção desse projeto. Eu não vou poder, mesmo como consultora ou como RH, a gente nunca vai poder fazer isso sozinhos. A gente vai precisar desses líderes para que esse projeto aconteça, para que eles liberem as pessoas, para que a gente possa conversar com elas, para que a gente possa ter a agenda com esses líderes para poder, de fato, estar construindo isso de acordo com o negócio da empresa. Então, esse é um modelo de apresentação que eu uso, ele é muito parecido com o que está lá no primeiro passo, vocês vão ver que muitas coisas a gente já viu lá no primeiro passo e vocês já têm acesso, outras continuaram só no segundo passo. Então, fala um pouquinho desse objetivo do projeto, quais vão ser as etapas, por quê? Nesse momento, eu só apresento isso para a diretoria e para os gestores. Quem fica responsável por avisar para as equipes que vamos construir um plano de cargos e salários? É a própria gestão. Porque já é um momento de eu testar como é que está essa comunicação, entende? Como é que tá esse desdobramento de informação. Então, eu vou lá, aviso para a direção, aviso para os gestores que vamos estar construindo um plano de cargos e salários. Eu diria que é um dos momentos mais delicados do projeto, no início. Por quê? Porque se a gente não comunicar isso da forma correta, vai gerar expectativa nas pessoas de que todo mundo vai receber aumento, né? Vou receber aumento, então vai ter plano de cargos e salários, chegou o meu momento. E não é nada disso que a gente quer promover. Na verdade, muitas vezes, a gente constrói todo um plano de cargos e salários para a gente implantar pouquíssima coisa disso. Ou para a gente implantar isso ao longo de 3, 4 anos, dependendo do impacto do que a gente está construindo. Então, não gerar essa expectativa é muito importante. Por isso que a gente vai alinhar tudo isso com os gestores primeiro e depois a gente pede para que eles disseminem isso na equipe. Então, aqui entra todas as etapas do projeto, né? Que é esse momento de apresentação do plano, que depois a gente vai fazer a descrição de cargos, partindo para a pesquisa salarial, a avaliação dos cargos, estrutura da tabela. Então, aqui tem todo o passo a passo, definição da política salarial e a finalização das entregas, que eu vou fazer com isso. O prazo do projeto, o que está estimado, esse prazo a gente nunca consegue vencer. Se a gente, vocês vão me perguntar quanto tempo eu levo para fazer um projeto de cargos e salários.
Para uma empresa que tem, sei lá, de 60 a 100 colaboradores, eu costumo levar 6 meses. Mas tudo vai depender do número de recursos que você vai ter para fazer isso, tá? O recurso, às vezes, é só você sozinha. Aí depende do quanto você consegue conciliar, de fato, principalmente a realização das entrevistas, que é a parte mais demorada, é a parte que a gente precisa investir mais tempo, mas também o quanto os líderes estão disponíveis para fazer essas agendas de validação de algumas coisas com você. Por exemplo, eu estava conduzindo um projeto de cargos e salários que fluiu bem, assim, durante os meses, e aí entrou pandemia, e aí eu estou há 6 meses sem conseguir apresentar para eles a tabela salarial, porque eles estão trabalhando em home office. E, enfim, a empresa deu um boom, entrou a questão de internacionalização, eles não quiseram mais olhar para isso. Tudo bem, né? Eu fazer o quê? São outras prioridades. Aí agora, depois de 6 meses, em função da expansão, eles começaram a notar que eles não estavam conseguindo atrair talentos, e aí eles lembraram de quem? Da Gabriela. A Gabriela me ajudar a resolver isso, porque ela estava construindo um plano de cargos e salários para nós. Então, a gente vai lidar com essas questões de priorização, vai lidar com algumas questões de agenda da direção, porque aqui eu estou falando, de fato, de uma coisa que eles não gostam muito de olhar, que é a questão de salários, que é a questão de reajuste, que é a questão de, às vezes, incluir um custo a mais na folha, que é relativo a promoções, a enquadramentos. E a segunda questão que eles não... Perdi. Volta. Enfim, eles não gostam de olhar para isso porque é custo e porque eles não entendem muito. Então, eles acabam também, às vezes, eles sabem que precisam, mas existem outras coisas que eles acabam priorizando mais. Mas, enfim, reúno todos os gestores, já fiz esse modelo de apresentação, tanto presencial quanto no modelo de Zoom, que nem a gente está fazendo aqui. Então, para que eles sejam os primeiros a saber. Por que eu começo por eles? Porque a gente começa a trazer uma linha de comunicação que é a mais adequada nas empresas, que é começar esse desdobramento da direção para os gestores, para que eles desdobrem para a equipe. A gente começa a estimular esse modelo de comunicação. Então, quem fica responsável sempre por passar essa comunicação para eles, para as equipes, são os gestores. E aí, o que vai acontecer? Vai ter gente que vai comunicar, vai ter gente que vai falar de qualquer jeito, vai ter gente que não vai falar. Então, às vezes, você vai convocar alguém para fazer uma entrevista de descrição de cargo, a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo lá. E aí, você já começa também, nesse momento, a ter um diagnóstico dessa gestão, de como ela funciona de fato, do quanto ela se comunica com essas equipes. E aí, nesse passo a passo das etapas de implantação de cargos e salários, a gente vai para o levantamento dos cargos. Que cargos eu preciso descrever de fato? Isso é conteúdo lá do primeiro passo, tá? Se vocês já assistiram todo ele, vocês vão lembrar. Então, o que eu trouxe aqui de exemplo para vocês? Isso aqui é um exemplo real de uma empresa que essa coluna aqui traz todos os cargos que existem na folha de pagamento, que é a nossa primeira referência. O que eu vou pedir para que esse DP gere, ou se existe um RH, eu vou pedir para ele gerar toda a lista de colaboradores com os cargos que eles têm, tá? Então, muitas vezes aqui, se a gente fosse... Deixa eu ver aqui. Se a gente fosse ver aqui não tá... Não vou conseguir ver. Enfim, deixa eu mostrar para vocês. Se a gente for ver, existe aqui o analista financeiro, existe o assistente de manutenção, existem 3 pessoas como assistentes de manutenção. O que é que eu ensino lá no primeiro passo? Eu vou conversar com pelo menos 2 delas, a que tem melhor performance e a que tem mais tempo na função, para que eu consiga fazer a descrição de cargos. Se só tem uma pessoa, eu só vou conversar com ela, porque é a única referência que eu tenho. Agora, nessa empresa aqui, quando eu fui gerar a lista de cargos para descrição, eu identifiquei que existem 4 auxiliares administrativas. Mas antes de eu começar, aí existem 2 formas da gente avaliar isso, tá? Ou a gente fecha essa lista com os gestores de cada área antes,
Ou a gente vai identificar no momento do questionário, no momento da entrevista, que essas pessoas fazem coisas totalmente diferentes. Se a gente já está inserido na estrutura, a gente sabe que elas estão lotadas em áreas diferentes, né? Mas talvez você não tenha essa informação e você vai descobrir no questionário. Eu gosto de validar isso ou com o RH ou com os gestores antes, para que eu tenha uma dimensão exata de quantos cargos eu vou ter que descrever. Então, por exemplo, aqui 2 auxiliares administrativas de fato faziam a mesma coisa, elas eram auxiliares de clube. Mas essa Tainá aqui, essa auxiliar administrativa, na verdade, atua como auxiliar de compras, e essa auxiliar aqui atua como auxiliar de RH. Eu não vou jogar tudo isso na mesma descrição. Eu vou criar descrições de cargo diferentes e lá no momento de eu apresentar essa descrição de cargo para os gestores, eu vou fazer a sugestão. Gente, tem alguém riscando a minha tela. Como assim? Por favor, não risquem a minha tela. Eu nem sei como é que tira isso daqui. Enfim, não vai prejudicar a visualização, eu acho. Então, nesse momento que eu for apresentar as descrições de cargo, eu vou levar descrições distintas e vou fazer a sugestão para que seja trocados os cargos, o título desses cargos. Então, qual foi a sugestão aqui, depois das descrições? Que essas 2 tivessem o cargo alterado para auxiliar de clube, que essa aqui passasse a ser auxiliar de compras e que essa aqui passaria a ser auxiliar de RH. Isso vai acontecer muito nas questões de auxiliares, e aí se a gente for falar em produção, por exemplo, é extremamente comum. Você chama todo mundo de auxiliar de produção, mas na verdade eles trabalham em linhas distintas. Então você tem que fazer um auxiliar de produção barra linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Porque se você for criar uma descrição de cargo única, você vai unir coisas que são muito diferentes e que não conversam e não vai fazer sentido. Então, vocês têm que criar essas especificações, tá? Seguindo aqui, então, a gente vai para o desenho, depois das descrições, do levantamento de cargos, a gente vai fazer a descrição de cargo de fato, que é o modelo que vocês aprendem a fazer. Eu tenho que ir, gente, porque minha tela vai ficar riscada. Gente, que pecado! E eu não sei tirar isso. Se alguém souber, me avisem, tá? Então, a gente fez a lista dos cargos que a gente vai descrever de fato, né? Que é essa lista aqui. A gente vai começar o processo de questionários, de entrevista, para que o resultado seja essas descrições de cargo aqui que vocês já aprenderam a fazer no primeiro passo. Não tem nada diferente, tá? Então, olhando para esse processo, apresentei o projeto para gestão, levantei os cargos de fato que eu preciso descrever, fiz essa descrição de cargos, o próximo passo é eu fazer o quê? O desenho dos níveis de carreira, que também é uma aula lá do primeiro passo. Eu não sei, gente, continuam riscando aqui, enfim. Que é uma aula lá do primeiro passo. Por que eu faço essa etapa agora? Por que eu preciso desenhar níveis de carreira? Porque se eu estou falando de plano de cargos e salários, eu preciso criar uma perspectiva de crescimento para esses colaboradores, né? E se eu identifico aqui, nessa lista de cargos, que essa analista financeiro aqui, ela só é uma analista financeiro e que se ela precisar crescer, nesse caso aqui, a empresa não tinha tabela e também não trabalhava com níveis. Níveis de carreira é justamente para a gente criar esse caminho, para a gente aumentar esse caminho. Então, se eu fosse olhar para o financeiro aqui, por exemplo... Travou. Se eu fosse olhar para o financeiro, por exemplo, o que existia de perspectiva para essa analista financeira? Que depois ela já chegou, já saiu de auxiliar e ela se tornou analista.
Depois disso, o que ela conseguia visualizar na cabeça dela internamente que ela tinha de opção de crescimento? Assumir a posição de gerente, ou seja, era um salto muito grande. E nesse caso, talvez ela pudesse nem querer ser gerente. Então, o que ela acabou identificando? Acaba percebendo. Voltou? Tá. Beleza. Então, os níveis de carreira, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, só para ver se está tudo certo. Tá, vou continuar aqui. Os níveis de carreira é justamente para a gente criar uma perspectiva de caminho de crescimento sem que ela tenha que ocupar a posição de alguém. Então, se lá ela só era uma analista financeira, a gente consegue criar para ela uma perspectiva para que ela consiga ser uma analista júnior, uma analista pleno, uma analista sênior, e se ela não quiser assumir de fato uma gestão, ela pode ir para uma carreira de especialista, né? Por isso que a gente precisa criar esses níveis de carreira, para criar outros caminhos que não sejam só o de matar o gestor dela para ela poder crescer, tá? Então, eu vou fazer isso de quê? De cada área, basicamente, e precisam estar contemplados todos esses cargos aqui. Quando eu for fazer todos esses cargos que eu descrevi, eu preciso olhar para cada cargo desses, e entender se eu tenho uma linha de carreira adequada para cada um. Por isso que acaba se criando várias dessas linhas de carreiras. Aqui, por exemplo, está organizado por financeiro, custos, contabilidade. Aí aqui entra a parte toda de produção. Então, todos os cargos precisam ser contemplados e todos precisam ter uma perspectiva de crescimento, tá? Finalizada essa etapa, eu vou conseguir, vamos ver qual a próxima etapa aqui. Eu vou fazer a pesquisa salarial. Essa pesquisa salarial, eu vou pegar o quê? Pego todos os níveis, pego essa lista de cargos aqui, ó, esse aqui é um exemplo, tá? Aqui eu tenho uma lista de cargos que está sem níveis de carreira. E do lado oposto eu tenho uma lista de cargos após o nível de carreira. Qual que eu vou utilizar para fazer a pesquisa salarial? Essa lista aqui. Toda essa lista aqui. Então, olha o que eu transformei. Se era uma folha, se era uma empresa que tinha 19 cargos, ela passou a ter 53 depois do desenho de níveis de carreira. Então, da onde veio essa lista, basicamente? Vocês podem ver, então, aqui, que o analista financeiro, ele passou a ser um analista financeiro júnior, pleno e sênior. Que a gente incluiu alguns cargos que nem existem aqui, porque aqui não existe um analista de RH, mas aqui eu incluí um analista de RH. Por quê? Porque essa vai ser a evolução de carreira possível daquela pessoa que hoje está aqui como assistente de RH, que está como auxiliar de RH. Ah, mas eu não tenho ninguém nesse cargo hoje. Não precisa ter ninguém nesse cargo. E outra, você não precisa nem descrever esse cargo nesse momento. Você só precisa construir esse cargo, essa linha de evolução, para que as pessoas saibam para onde elas podem caminhar. Tá? Então, descrição de cargo é descrição de cargo que já existem pessoas hoje, porque você não vai criar, não tem porquê você criar nesse momento 53 descrições de cargo, sendo que mais de 30 vão ser fictícias porque não existe ninguém na posição. Não é isso que eu estou te dizendo. Você vai fazer a descrição só do que existe de fato. O que você vai fazer aqui é criar níveis e muitas vezes criar outros cargos que não existem, que é para criar esse caminho de evolução e de crescimento, tá? Então, desenhou tudo isso, trouxe para cá, são 53 cargos que a gente vai fazer o quê? A pesquisa salarial, tá?
Para fazer a pesquisa salarial, o que eu faço, tá? Eu tenho esse modelo aqui que os alunos do RH, o segundo passo, receberam, tá? Coloco todos esses cargos aqui e aí eu vou preencher primeiro o salário interno que está sendo praticado para essas posições, para que eu tenha uma referência quanto essas pessoas estão ganhando. Nem sempre eu vou ter o salário interno, porque muitas vezes o cargo ainda não existe na estrutura, não tem ninguém ocupando, eu não tenho referência e está tudo bem. Aí aqui eu vou trazer 3 referências diferentes. Aqui é o momento em que a empresa toma uma decisão. Ela pode querer investir em uma pesquisa salarial comprada, que aí tem empresas específicas que fazem isso. Por exemplo, a Carreira Miller, por exemplo, enfim, outras fontes de pesquisa que você pode estar utilizando. E aí a empresa paga para ter acesso a esse banco de dados, ou você vai utilizar fontes gratuitas. Meus alunos sabem lá, eu indiquei, coloquei lá no curso algumas fontes que são gratuitas, outras fontes que a gente precisa pagar para ter acesso. Então, você vai colocar quantas referências você quiser aqui. Pode ser que você busque uma referência só, né? Pode ser que você busque 3. E aí, no final, você vai calcular aqui a média de mercado. A variação, a média de mercado é o quê? Deixa eu pegar aqui uma referência preenchida para vocês verem. Esse aqui é um exemplo, tá? Então, eu peguei referências aqui pagas. Eu peguei referências de uma concorrente da empresa. Eu liguei perguntando, isso é a fonte mais difícil de conseguir. Peguei uma referência paga, peguei um segundo concorrente, peguei referências gratuitas, que é o salário.br, peguei Glassdoor. Tudo isso, eu fiz uma média, então, para ver a média de mercado, que está aqui calculada. E aí, aqui eu fiz o cálculo da variação de acordo com a prática interna. Então, a média de mercado para um assistente de manutenção está me dizendo que eles estão ganhando, em média, 1.932. Na minha folha de pagamento interno, eu vejo que eu estou pagando 1.846, ou seja, eu estou abaixo da média de mercado. Estou remunerando as pessoas abaixo da média de mercado. O analista financeiro aqui, o mercado está me dizendo que um analista financeiro está ganhando 2.800. Mas eu estou remunerando essa pessoa com 1.600. Eu estou muito abaixo de mercado. Quando eu estou muito abaixo de mercado, qual é a informação que isso me traz como RH? Eu corro o risco de perder esse profissional para o mercado, porque o mercado está remunerando com um valor muito maior do que eu estou praticando. Então, se ele for para o mercado, ele vai receber uma proposta muito maior e a chance de eu perder ele é imensa. Por isso que a gente faz pesquisa salarial, para ter esse tipo de informação, e isso é muito relevante, é isso que a gente precisa levar para essa gestão. O quanto a gente está correndo o risco de perder bons profissionais porque a gente está pagando muito abaixo. E se a decisão for, não, eu vou continuar pagando nesse nível, que outras coisas você vai oferecer para esse profissional para que ele continue tomando a decisão de ficar? Né? Então, é por isso que a gente faz pesquisa, porque senão, o que acaba acontecendo, tá? Eu já vi pessoas fazendo tabelas desse jeito aqui, ó. Não vou ter aqui, não vou ter. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tabela salarial sem níveis. Esse vai abrir. Essa aqui é uma tabela salarial, sabe como ela foi? Eu já vou falar sobre construção de tabela salarial. Mas essa tabela salarial aqui, ela foi construída sem pesquisa salarial, sem construção de níveis. O que eles fizeram aqui? Isso aqui é o serviço mais preguiçoso possível que o RH pode fazer. Vocês podem simplesmente optar em fazer isso. Mas não digam que fui eu que ensinei. Porque não foi o que eu ensinei, tá? Mas são práticas que a gente encontra, tá? O que eles fizeram aqui?
pegaram o inicial da prática interna, vocês podem ver aqui, ó, prática salário. Isso aqui essa coluna aqui está me dizendo a prática interna. Pegaram o inicial, né? Como ela não tinha níveis de tabela salarial, eles pegaram aqui o mesmo valor que estava sendo praticado e calcularam 4 faixas adicionais a partir desse valor. Pronto. Essa é a tabela salarial que eles usam. Que tipo de informação essa tabela me traz? De mercado nenhuma, porque uma das principais funções da gente atuar com política de cargos e salários é a gente conseguir trazer uma equiparação da prática interna com as práticas de mercado, para a gente ver se está de fato conseguindo ser competitivo, sabe? Se a gente está pagando bem, se a gente está pagando mal, se a gente corre o risco de perder pessoas. Com essa tabela salarial aqui, eles têm uma tabela, mas ela não diz nada. Eu não sei se eles estão pagando mal, se eles estão pagando bem. Gente, parem de riscar a minha tela, por favor. Senão eu vou ter que encerrar isso aqui, eu acho, porque eu não sei mais, eu não sei como tirar isso. Enfim. Então, essa tabela aqui, ela foi construída dessa forma. É uma forma de construir uma tabela, mas ela não traz a informação estratégica que a gente precisa. É um serviço de preguiçoso. Eles criaram 4 níveis adicionais. Então, por exemplo, todos estão no início da tabela. E aí, se o gestor vai lá, eu quero dar um reajuste por mérito para tal pessoa. Aí ela vai lá e olha na tabela, beleza, eu vou passar ele para o próximo nível. Ele vai sair de 4.600, vai para 5.000. Depois de 5.000, ele vai para 5.400. E assim ele vai avançando na tabela. Só que eu continuo sem saber se ele de fato tá fazendo sentido para o mercado, se eu estou bem ou não em relação ao mercado. Por isso que a gente faz pesquisa salarial. Seguindo aqui, então. Aí a gente fez a pesquisa salarial, entra uma parte muito complicada, a parte mais chata de fazer, que é a avaliação dos cargos, tá? Que é o que, basicamente? Deixa eu ver o chat aqui, se eu consigo escutar nada, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá. Queria saber se alguém me ajuda com esse lápis aqui, mas acho que não, né? Não sei como tirar. Por favor, se tiver um tempinho, pesquisem no Google para me ajudar. A gente vai para... Finalizou essa pesquisa salarial, então ela vai estar nesse formato aqui. Vocês vão ter esse tipo de avaliação, tá? A média de mercado, a prática interna e a diferença de fato, tá? Finalizou essa informação aqui, a gente vai para a avaliação dos cargos, que é uma etapa que a gente também pode ser bem preguiçosa ou não ser, tá? A metodologia que eu ensino é utilizar a metodologia REI, que é a metodologia de ranqueamento de cargos por pontos, e fazer uma avaliação, fazer um trabalho baseado em metodologia, sem subjetividade, que a gente consegue defender com a nossa gestão sem ter o nosso trabalho questionado, tá? O que é um ranqueamento de preguiçoso que eu falo, né? É você pegar todos esses cargos aqui, tá? Lembra daqueles cargos todos, daqueles 50 e poucos cargos lá? Eu pego essa lista aqui, eu pego o salário médio da pesquisa, e aí aqui eu vou organizando isso por relevância. Por que eu vou organizando por relevância? É para ver, é basicamente com base na minha opinião, e a minha opinião sempre vai ser subjetiva, a opinião de outra pessoa sempre vai ser subjetiva, eu vou dizendo qual desses cargos é mais ou menos importante dentro da empresa. Por que eu preciso definir agrupamentos? Isso é uma das perguntas que surgiu também. Para que eu tenha uma tabela salarial que seja assim, em níveis, para que eu consiga enxergar quais são os cargos que de fato têm o mesmo valor dentro da empresa. E se eles têm o mesmo valor, eles vão ter a mesma remuneração.
Senão vai ficar uma tabela salarial de preguiçoso que vai ser isso aqui, ó. Cada cargo tem um valor diferente e tem muitos cargos aqui que até têm a mesma prática salarial, ó, mas eles estão separados, eles não estão agrupados. Então, é como se cada cargo fosse único, eu não consigo ter uma dimensão de grupo salarial, de importância, de quais são os cargos que de fato têm a mesma importância na empresa. Por isso que eu preciso trabalhar agrupamento. E agrupamento a gente consegue fazer através de ranqueamento, tá? Então, por exemplo, dentro dessa estrutura aqui, o cargo mais importante da empresa, classificado como número 1, é o gerente geral. Os outros, na sequência, classificado com importância nível 2, estão juntos o gerente ADM, o gerente de clube, o gerente de operações e o gerente técnico. Todos eles têm o mesmo valor dentro da empresa. Se eles têm o mesmo valor, o que vai acontecer com eles na tabela? Eles vão estar juntos na tabela. Não vai ter um salário para cada um. E aí a gente começa a resolver os problemas de remuneração internos. Por que eu sou gerente e ganho tanto? Por que o outro é gerente e ganha tanto? Que se a gente não tem essa tabela, se a gente não tem esse agrupamento, a gente não sabe responder. E aí entra todos os problemas de reclamatória trabalhista, de equiparação salarial, que a gente sofre e não tem como defender. Tá? Por isso que a gente precisa fazer agrupamento. Então, um gerente de produção tem o mesmo valor de um gerente de vendas. Eles estão juntos, eles estão na mesma classificação salarial. Tá? Então, eu posso fazer um ranqueamento simples aqui, só que aí o que acontece? Se eu faço esse trabalho de preguiçoso aqui, eu vou apresentar isso para a minha diretoria. E aí eles vão me perguntar, tá, beleza. Gerente ADM está junto com tal, ok. Mas, por exemplo, por que o supervisor de segurança não está junto com os outros supervisores aqui? Qual vai ser a nossa resposta? Ah, é porque eu acho que ele tem tal coisa, porque ele tem menos responsabilidade, é porque eu acho que a função dele, tudo que a gente for responder é extremamente subjetivo. E aí, se ele não concorda, fica um impasse. É a opinião dele contra a minha. O que vai valer de fato? E a gente entra numa discussão e aí a gente não consegue defender o nosso posicionamento porque não existe metodologia. Foi uma construção com base na nossa opinião. Por isso que eu trago a metodologia que é chata, mas que nos tira de vários problemas, que é a metodologia de avaliação por pontos, que é a gente fazer esse ranqueamento aqui. Que é basicamente a gente incluir todos esses cargos nessa lista e, com base no manual de avaliação, ele vai me dar um número total de pontos que vai me dizer se ele vai ficar mais, se esse cargo vai subir na tabela ou se ele vai descer na tabela. Que manual de avaliação é esse? Esse manual de avaliação de cargos aqui, ele está disponível para quem é aluno, tá? A gente faz toda a avaliação dos cargos com base em 9 critérios. Cada um desses critérios tem uma pontuação que eu vou classificar. Então, dependendo do que eu classificar, ele vai subir. Vai ter uma pontuação maior, ele vai subir. Ele vai ter uma pontuação menor, ele vai subir. Ele vai descer. Então, por exemplo, manual de avaliação de cargos. O primeiro item que a gente avalia para ver o valor desse cargo dentro da organização é a instrução que ele precisa ter. Então, vocês podem perceber aqui que se ele só precisa ter um ensino fundamental para trabalhar nessa função, ele só vai marcar 20 pontos. Agora, se a exigência for ele ter uma pós-graduação, ele já arranca com 100 pontos. Então, eu já consigo perceber quais são os cargos que vão começar a subir, porque eles, de fato, vão somar mais pontos. Por quê? Porque as exigências são maiores. Se eu vou lá para então, por exemplo, se eu for definir eu vou fazer a avaliação de um auxiliar financeiro. Um auxiliar financeiro na minha empresa, e onde é que eu vou estar olhando se esse auxiliar financeiro só precisa de um ensino médio ou se ele precisa estar cursando ensino superior? A gente volta
para descrição de cargos. É lá que a gente vai ter essa referência. Não é com base em achômetro de novo. É aqui que foi definido uma formação mínima que ele precisa ter para estar atuando nessa função. Então, ela vai basear a nossa avaliação por pontos. Então, eu vou fazer o exercício aqui com vocês, tá? Tenho a lista de um ranqueamento aqui. Vou partir para um analista comercial júnior, tá? Um analista contábil júnior. Vou fazer a avaliação desse cargo, tá? Instrução. Eu vou dar uma olhada aqui, a instrução que ele precisa ter de acordo com o manual, tá? Para essa posição aqui, a definição da empresa é que ele precisa ter um ensino superior incompleto. Ele pode estar em andamento. Então, ensino superior completo são 53 pontos. Vou lá para a minha tabela de ranqueamento, coloco 53 pontos. Próximo item que eu vou avaliar ele, experiência. Quanto mais experiência ele precisa ter para exercer essa função, mais cargos. Então, ele precisa ter de 1 a 2 anos de experiência, 38 pontos. Beleza. Complexidade de iniciativa é o próximo item. O quanto ele precisa de autonomia para trabalhar sozinho ou o quanto ele vai trabalhar orientado. O próximo item que eu vou avaliar, responsabilidade por valores, qual é o impacto que a atuação dele tem na empresa. Se ele faz gestão de equipe, ele vai marcar 50 pontos. Se o trabalho dele não envolve supervisionar ninguém, ele marca só 10. O quanto um erro dessa posição impacta ou não a empresa. O quanto ele tem acesso a dados confidenciais, o quanto ele tem contatos importantes. Ele pode ter acesso a toda a carteira de clientes, por exemplo, da empresa. E o quanto o trabalho dele exige esforço mental e visual. Esses são os 9 critérios que eu vou olhar um por um, definir a pontuação para criar esse ranqueamento aqui. E aí, qual vai ser o resultado disso? Eu vou ter um total de pontos para todos esses cargos aqui, somados, ó. E aí, o que que eu faço? Classifico do menor para o maior, e aí vocês vão ver que eu tenho uma classificação aqui que me diz quais são os cargos mais e menos importantes da empresa, com base em 9 critérios. Esses 9 critérios precisam ser esses? Não, não precisam ser esses. Só que tudo que você for utilizar como critério precisa conseguir avaliar um cargo que é de auxiliar de produção a um diretor de empresa. Então, tem que ter cuidado na seleção dos critérios. Eu sempre utilizo esses 9 aqui e eles sempre funcionam independente do contexto da empresa. Então, avaliei esses 9 critérios aqui, cheguei a esse resultado de ranqueamento que vai me dizer que o cargo mais importante da empresa é o diretor-presidente, porque ele marcou 500 pontos, e o cargo menos importante da empresa é o auxiliar de pintura. Aí eu estou dizendo, e aí isso é subjetivo? Não, não é subjetivo. Por quê? Porque essa avaliação foi realizada com base em 9 critérios. Pode ser que haja uma discordância quanto à instrução, quanto à experiência, sim, mas aí vai ser com base em um critério definido e não em nada subjetivo. E aí eu chego nesse mesmo ranqueamento aqui, só que por pontos. Então, encerrei a parte de ranking. Essa é a parte de avaliação de cargos, onde eu criei um ranking, né? Aí a gente vai começar a identificar as posições-chave. O que eu chamo de posições-chave, gente? São as posições que, no momento que eu fiz o ranking aqui, eu começo a identificar que, para nós, esse cargo, para a minha organização, para a minha empresa, esse cargo é super importante. Então, eu pago super bem para ele. Mas o mercado não está pagando tanto assim. Então, digamos assim, o engenheiro mecânico sênior, tá? O mercado está pagando 9.300 para ele, mas para esse cara aqui eu pago 12 mil. Por que eu pago 12 mil para ele se o mercado está pagando tanto a menos? Porque se eu perder esse cara aqui,
eu vou perder todo o conhecimento que ele tem, que foi construído com base em 10 anos, que se eu tiver que contratar alguém, eu vou passar um trabalhão para ensinar alguém novo. Então, eu vou segurar ele no salário. Então, essas começam a ser as posições-chave, as posições que a gente identifica que estão com uma remuneração muito acima de mercado. Aqui não entram aquelas posições que estão com um salário muito acima de mercado porque estão há 30 anos na empresa. Isso não quer dizer nada. Eu estou falando aqui de pessoas que realmente fazem a diferença, aquelas pessoas que... e pode ser que elas nem estejam ganhando acima de mercado, mas elas ficaram tão bem avaliadas nessa questão aqui da avaliação de cargos, que elas começam a ficar próximas, por exemplo, aqui dos gerentes. Esses engenheiros aqui, eles são tão importantes para essa empresa que eles estão junto na classe, no total de pontos, eles somaram pontos muito próximos dos gerentes. Então, talvez eu não esteja pagando tanto assim, mas talvez eu tivesse que pagar mais. Por quê? Porque em termos de relevância para o negócio, eles têm uma relevância maior até do que os coordenadores. E aí eu preciso trabalhar a retenção, eu preciso trabalhar uma estratégia de retenção para não perder essas pessoas, já que para o meu negócio elas são tão importantes. Seguindo, então, a gente vai para, depois que finalizou, a gente já avaliou as posições-chave, a gente tem que avaliar as questões legais e sindicais. O que é as questões legais e sindicais? Se a pesquisa está me dizendo que a média de salário de um auxiliar de pintura é 1.100, eu não posso começar a construção de uma tabela salarial com 1.100 se eu estou desrespeitando o mínimo que a convenção coletiva está me dizendo. Então, é por isso que a gente fala de avaliar as questões sindicais e legais. Pode ser que a convenção coletiva da sua empresa tenha algumas recomendações para fazer a construção desse plano de cargos e salários. Então, a gente precisa estar atento a isso. Se ela define um mínimo salarial para algumas posições ou para todas as posições, a gente sempre vai partir disso, tá? Então, essa é a parte de questão legal que a gente precisa avaliar. Depois, a gente vai fazer a definição dos critérios de diferenciação. Se a gente definir, e é aqui que o bicho pega, né? É aqui que ninguém sabe responder. Se eu definir que existe um analista júnior, um analista pleno, um analista sênior, o que diferencia um júnior de um pleno de um sênior? Que resposta que eu tenho para isso? Isso é o momento da empresa tomar uma decisão. Então, por isso que aqui nos materiais que eu entrego para os alunos do segundo passo, tem um modelo que eu apliquei em uma empresa. Então, por exemplo, o analista júnior, a gente fala aqui de diversos critérios que diferenciam um júnior de um pleno de um sênior. Então, do júnior para o pleno, qual é a diferença? O júnior pode ter um ensino superior incompleto, ele só precisa ter 1 ano de experiência, ele tem responsabilidades que são um pouco mais iniciantes e ele precisa ter essas competências aqui. Para ele se tornar um analista pleno, ele já precisa ter completado o ensino superior dele, ele precisa ter 2 anos de experiência, ele vai ter uma complexidade maior de atuação e ele precisa adicionar a essas competências aqui do júnior, negociação e resolução de problemas. Então, o que eu estou dizendo com esses critérios de diferenciação? Eu consigo mostrar para as pessoas o que elas precisam fazer para caminhar nessa carreira que a gente desenhou. Então, se eu digo que existe uma carreira de júnior, pleno e sênior, eu preciso saber responder o que vai fazer ele sair de um júnior para um pleno, o que vai fazer ele sair de um pleno para um sênior. E aí entram os critérios de diferenciação que a gente precisa conseguir definir e desenhar, que eu sugiro que se restringam a escolaridade, tempo de experiência e competências, porque se entrar em responsabilidade é campo minado, porque não adianta, assim, as pessoas são analistas na empresa, mas a confusão de papéis ela existe, as pessoas acabam fazendo coisas muito parecidas, e aí você não consegue justificar tanto.
Então, se vocês utilizarem escolaridade, tempo de experiência e competências, vocês já vão ter matado a charada e vocês vão estar eximindo a empresa de um passivo trabalhista gigante. Por quê? Porque se esse júnior entra com uma trabalhista pedindo equiparação com pleno, você precisa conseguir comprovar de que sim, ele não atendia aos critérios de ser um pleno. Por isso que eles tinham salários diferentes. Então, esse momento é o momento da gente explicar o que ele precisa fazer para estar caminhando nessa carreira aqui. Seguindo, tá? A gente vai para a estrutura da tabela salarial, que é a gente trazer essa informação aqui dos agrupamentos, tá? Então, esse é um momento que fica um pouco subjetivo, pode ser subjetivo, mas você precisa criar uma lógica. Então, por exemplo, qual é a lógica aqui? Todos os plenos estão agrupados, todos os sêniores estão agrupados, os gerentes estão agrupados, os coordenadores estão agrupados, né? A gente começa a trazer esse agrupamento aqui para que não tenha um salário para cada cargo na organização. E aí, aí entra a questão da pesquisa, onde a gente coloca a pesquisa salarial? A pesquisa salarial depende do posicionamento da empresa. Se a empresa decide que ela vai pagar a partir da média de mercado, ela vai colocar a média de mercado aqui no início da tabela e vai calcular sempre alguns níveis, tá? Então, toda tabela salarial tem 5 níveis. É assim o que o mercado mais pratica. Você pode construir uma com 3, você pode construir com 10? Pode, mas não é o que o mercado faz. E a gente tem que seguir uma metodologia de mercado, porque senão fica muito difícil de se comparar com ele. Então, a gente sempre vai calcular 5 faixas salariais. O que são essas faixas? É o caminho de crescimento horizontal. Vocês já devem ter ouvido falar em promoção horizontal e promoção vertical. A promoção horizontal é ele crescer, ele sair dessa faixa A aqui e passar para a faixa B. E depois para C, e ele não precisa trocar de cargo por isso. O que vai fazer ele sair da faixa A para a faixa B? Performance. Uma avaliação de desempenho, ele está entregando muito mais do que o outro colega dele. É basicamente o que a gente fala de reajuste por mérito, né? O gestor vai lá e pede, eu quero dar um mérito, eu quero dar um aumento para o meu colaborador, porque ele está trabalhando muito bem, porque ele entregou tal coisa, porque ele está indo super bem. E aí ele não sabe direito como justificar, a gente traz ele para a tabela e diz, ok, ele hoje está nesse nível da tabela, ele pode passar para o próximo. Ou para o próximo, e a gente não precisa trocar o cargo dele. Aí a promoção vertical, sim, a promoção vertical dele é ele sair de um analista comercial pleno e passar a ser um sênior. Então, ele vai crescer verticalmente, ele sobe na tabela, ele sai desse grupo e parte para outro grupo. E a promoção horizontal é ele fazer todo esse caminho da tabela, que é normalmente o que as empresas não têm, né? Essa possibilidade de crescer sem ter que trocar de cargo e ter um caminho definido para isso, sem que seja subjetivo, sem que seja, dá R$100 a mais para ele, dá R$300 a mais para tal pessoa, sem critério, sem avaliação nenhuma, tá? Então, dependendo do posicionamento, se ela quiser pagar a partir da média de mercado, ela traz a média de mercado aqui para o início e calcula mais 4 faixas a partir disso. Cada faixa dessas tem um intervalo específico, tá? Um intervalo entre as faixas, que aqui está definido em 6%. Alguém me perguntou se existe um percentual mínimo, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu vou colocar 6% é o quê? Então, é 5.642 mais 6%. Mas eu posso dizer que eu vou colocar um intervalo de 9% aqui. Só que aí eu vou conseguir olhar que de 5.600 ele já passa a 6.100. Então, a empresa vai estar definindo uma política muito mais agressiva de remuneração. Porque se eu for trabalhar com a tabela, o próximo nível dele é 6.100.
e antes, com um intervalo de 6%, estava em 5.900. Então, já tem R$200 de diferença aqui só nesse nível. O que se usa mais em mercado? O mínimo que eu já vi de trabalharem nesse intervalo entre as faixas aqui é 4%, e o máximo que eu vi foi 8%. Normalmente costuma ser 6 ou 7%, as práticas mais comuns, tá? 6 ou 7% de diferença entre cada um desses níveis. Tudo isso, quem é aluno sabe como calcular, tá tudo definido lá, tudo certinho, tudo explicado. Partindo então, ok, defini essas tabelas salariais, vocês vão perceber aqui que eu defini duas tabelas. Eu vou apresentar duas tabelas para essa gestão. Uma é mais agressiva, então eu calculo todos esses níveis aqui acima da média de mercado. E a outra é uma tabela menos agressiva, então eu coloco a média de mercado aqui e calculo ainda duas faixas abaixo de mercado. Então, o que costuma acontecer? Depois a gente vai falar de política salarial. A gente pode, normalmente se define que quando a gente for contratar uma pessoa, ela vai entrar no início da tabela. Então, o início da tabela significa que eu estou remunerando esse profissional duas faixas abaixo da média de mercado. Que a empresa tomou este posicionamento. Nesse posicionamento aqui, o profissional já entra ganhando o que o mercado paga e tudo que ele for receber de aumento depois está acima de mercado. São dois posicionamentos diferentes, tá? Por fim, então, a gente define posicionamento, que é o que eu falei, a gente aprova essa tabela, que é o momento da gente mostrar para a gestão e ver o que ela vai querer fazer, como é que ela vai querer se posicionar diante do mercado, se ela vai ser mais agressiva, se ela vai ser menos agressiva. E aí, com base nisso, a gente consegue definir a tabela, vai calcular o impacto disso na folha. Se eu fosse para enquadrar todo mundo na tabela mais agressiva, o impacto seria de 11% nesse modelo aqui. A gente pega o quê? O salário da pessoa, né? Versus o salário da tabela, aqui a gente tem um novo custo e aqui o cálculo do impacto. Então, aqui nessa sugestão está aumentando R$11.000 na folha de pagamento se fosse colocar todo mundo na tabela. É aqui que a diretoria morre, é aqui que eles querem nos matar. É aqui que eles querem nos demitir. E é aqui que entram as decisões, por exemplo, de fazer o enquadramento de só algumas pessoas, ou só de algumas áreas, né? Ou só dos novos colaboradores, ou só a partir do ano que vem. E tá tudo bem. É isso mesmo. O que vai ditar esse enquadramento? São as condições financeiras da empresa. Talvez ela tenha condições de estar enquadrando todo mundo nesse salário da tabela, nesse salário de mercado. Talvez ela não tenha. Talvez ela tenha que priorizar aquelas posições estratégicas que a gente identificou. Talvez ela tenha que priorizar uma área específica. Quem vai tomar essa decisão é a diretoria junto com o RH. Mas a gente só vai conseguir identificar isso se a gente fizer essa análise de impacto aqui. Por fim, a gente define, então, a política salarial. O que é a política salarial? A gente vai definir as regras de uso dessa tabela salarial. Né? Se o gestor vem aqui, olha para essa tabela e me diz, eu quero dar um aumento para o meu colaborador, ele pode me dizer que ele quer que a pessoa saia de 3.200 e vá direto para 4. Mas eu posso definir na política que ele não pode fazer isso, que ele pode subir no máximo duas faixas salariais. Eu posso definir nessa política que ele só vai poder dar um aumento desse para o colaborador a cada 6 meses, a cada 1 ano. Eu posso definir nessa política que todas as pessoas que forem admitidas nesses cargos precisam entrar nessa faixa A. Ou eu posso dizer que se o cara for muito foda e o RH precisa ter essa possibilidade, eu vou contratar ele até a faixa C. Mas só se o cara for muito bom para não perder um talento. Então, para isso serve política salarial, para a gente definir as regras de uso dessa tabela, para que não vire bagunça, para que essa tabela sirva de fato como referência. Então, por exemplo, eu vou ter definição de salário de admissão,
eu vou ter definição se eu vou ter um reajuste de salário após o período de experiência, que é aquele, tem empresas que gostam de trabalhar com isso, né? Quais vão ser os limites de progressão para que o cara não chegue querendo dar 120% de aumento, né? Para que o gestor não chegue no RH queira pedir alteração salarial para a área inteira, sabe? Então, aqui é o momento da gente definir essas regras, definir como é que essa tabela foi construída, e é o momento da gente definir a política salarial de fato e comunicar isso para que existam regras na tomada de decisão relativa à remuneração dos colaboradores da empresa. Para que, por fim, na última etapa, eu vou fazer a devolutiva disso para os colaboradores, né, desse trabalho, para que eles saibam que existe agora um plano de carreira, que existe um plano de cargos e salários, que eles vão estar sendo avaliados por desempenho. Então, eu uso esse modelo de devolutiva, onde eu mostro que a gente construiu a descrição de cargo, construiu as carreiras e que, por fim, agora ele tem a possibilidade que antes ele não tinha de crescer verticalmente ou crescer horizontalmente dentro dessa tabela salarial. Essas devolutivas aqui, eu vou encerrar agora porque eu encerrei a questão a apresentação e vou voltar aqui para vocês. Deixa eu voltar. Voltei. Esse impacto da apresentação final, ele é muito importante, a gente não pode desconsiderar, porque ele realmente vira uma chave dentro das pessoas. Por quê? Porque elas conseguem visualizar um caminho, elas conseguem visualizar uma possibilidade de crescimento. Então, eu já vi coisas fantásticas acontecerem depois da gente apresentar esse plano. De muita gente voltar a estudar, de muita gente começar a fazer um curso, de muita gente começar a observar melhor o seu desempenho, é saber que eles têm a possibilidade de crescer sem ter que virar gestores, sabe? Que é uma visualização que eles não tinham até então. Quando eles sabem o que eles precisam fazer para crescer, eles vão em busca disso, sem que o RH precise ficar estimulando ou cobrando ou impondo isso para as pessoas. Só que a gente precisa tornar claro esse caminho de crescimento. Teve uma empresa, por exemplo, que a gente deu a devolutiva e aí nesses níveis de carreira a gente apresentou que para chegar em tal posição ele precisava completar o ensino médio. Era assim, a exigência que tivesse ensino médio. No outro dia, ele se inscreveu na formação para que ele conseguisse fazer isso. Não precisou o RH falar com ele. Ele, dentro da vontade dele de crescer dentro da empresa, ele foi lá e buscou isso, entende? Então, a gente começa a virar essa chave dentro dos colaboradores sem ter que ficar impondo, ficar cobrando, ficar exigindo. E quem não quiser virar a chave também está tudo bem, é aquele momento de ajuste onde a gente vai começar a entender quem é que está afim e quem é que não está afim de fato. Porque os critérios estão ali, o caminho está claro. Quem vai decidir seguir ele é a opção de cada colaborador daí, né? Essa tabela serve para uma empresa que quer uma redução das despesas salariais? Sim, se você definir um posicionamento. Por exemplo, tá? Nesse caso, eu quero reduzir despesas salariais. Se a opção for começar a pagar menos porque eu estou pagando muito, você vai criar uma tabela salarial que seja extremamente conservadora e as novas, aí, o que costuma ser feito? Todas as novas admissões entram nessa nova prática de tabela com um salário mais baixo. E as outras pessoas, a gente vai esperar uma movimentação natural. Ou elas ficam até se aposentarem, ou em algum momento elas vão ser demitidas para que tenha essa redução de custos. Também já fiz esse movimento numa área comercial que foi identificado que a prática dos vendedores estava muito acima de mercado. Então, a gente definiu uma política salarial super conservadora. Todas as pessoas que ingressavam nessa posição ingressavam com um salário menor e as outras foram entrando no fluxo de movimentação normal. Ou a empresa tomava a decisão de fato desligar, porque
não fazia sentido continuar com a pessoa com aquele salário, e as pessoas que tinham boas performances, mesmo com salários altos, foram continuando até que, enfim, né, algo acontecesse, né? Alguém mais, gente, com alguma pergunta, podem colocar aqui no chat agora. Sem perguntas, fui extremamente clara na minha explanação, então já ganhei minha noite. A periodicidade de atualização da tabela, ela também é definida na política, tá? O que costuma ser o padrão? Toda vez que sai um novo dissídio coletivo, para que a tabela não fique defasada de acordo com a inflação, a gente define que a tabela vai ser atualizada de acordo com os percentuais de aumento definidos no acordo coletivo. Empresas muito fodas, assim, em termos de remuneração, elas chegam a calcular, muitas vezes, uma deflação. Existem momentos, sabe, deve ter saído, faz tempo que eu não acompanho o acordo coletivo, mas saiu uns acordos coletivos bem absurdos, assim, tipo de 1% de reajuste, umas coisas assim, né, de quase nada de reajuste. Às vezes a empresa opta em não repassar isso para a tabela, de fato. Quem é que vai tomar essa decisão? A diretoria. Mas, normalmente, a política é o percentual que foi definido na convenção vai ser repassado para essa tabela em todos os níveis, então a gente vai aplicar esse 1, 2, 3% em cada um desses níveis da tabela para que ela não fique defasada com o mercado. Esse ano todos os acordos foram suspensos, então não vai ter. Outra forma que existe de atualização de tabela não é da tabela toda, é da pesquisa salarial de algumas funções. Por exemplo, tá? Um movimento que aconteceu há uns anos atrás e ainda está super em voga era que os profissionais de TI, eles tinham uma prática, os profissionais de TI, eu estou falando TI, desenvolvimento, enfim, quem trabalha com recrutamento desses profissionais sabe a treva que é, né? É uma treva. Tipo assim, é um horror. Eu trabalhei com recrutamento e seleção de TI e eu não desejo para ninguém. O que aconteceu? Eles vinham numa linha de remuneração que era estável, e aí deu o boom da digitalização das empresas, da transformação digital das empresas. Então, o salário deles que vinha, por exemplo, tá, em 3 mil passou a ser 5 mil. E aí as tabelas salariais não conseguiram mais acompanhar isso. E aí eles tiveram que passar por um reenquadramento dentro da tabela. Eles tiveram que subir níveis na tabela por causa da relevância que a profissão tomou no mercado. Então, essas são formas de atualizar a tabela também, quando a gente identifica que a nossa prática de salário está muito defasada por causa de algum movimento de mercado. Mas, no mais, assim, se for para atualizar a tabela toda, é sempre de acordo com um acordo coletivo. Quando eu for apresentar o meu planejamento de cargos e salários, apresento primeiramente quais etapas? Todas as etapas. Todas as etapas, que nem eu apresentei lá no início. É desde a etapa de entrevistas, descrição, tabela, política salarial, você vai mostrar qual é o caminho que você vai seguir desse projeto na empresa. Aí, em cada etapa, você vai ter pontos de validação com essa diretoria que você vai ter que acionar eles. Mas, quando for apresentar o planejamento, já apresenta ele todo completo até a entrega. Isso, gente. Mais perguntas? Empresa de serviços com cargos operacionais iguais, porém diversos salários diferentes, devido apenas aos anos de empresa. O que você orienta para fazer, para corrigir? Nesse caso, se, por exemplo, o cargo operacional é auxiliar
auxiliar de qualquer coisa, todo mundo é auxiliar de operação. Mas as práticas de salário são diferentes, a indicação é que você crie níveis. O nível 1, auxiliar de operação 1, 2, 3, 4, 5, se for necessário. E lá nos critérios de diferenciação, naquela planilha que eu apresentei, você defina que a diferença entre o auxiliar de operação 1 e o auxiliar de operação 3 é o tempo de função, ou o tempo de empresa, né? Para esclarecer isso. Como se posicionar com a diretoria que quer iniciar o plano de cargos de salários pelo procedimento? Qual o procedimento, Gustavo? Eu não entendi, me explica aqui que daí eu te ajudo. Todos são auxiliares de escritório, mas muitas fazem atividades completamente diferentes. Tem que mudar a nomenclatura, Vanessa. Isso é um outro desafio, tá? Que a gente enfrenta, porque tem que mudar as questões de PPRA, PCMSO, todos esses impactos, né? E isso costuma ter um custo para a empresa que às vezes ela não fica muito feliz em assumir. Mas o ideal é que você torne o mais específico possível esses títulos de cargo, tá? Então, se é um auxiliar de escritório, é um auxiliar de recepção, é um auxiliar financeiro, é um auxiliar administrativo, enfim, torne isso específico, mas é um passo bem desafiador porque impacta em outros custos de exames, de troca de função, em troca de PPRA, PCMSO, que as empresas ficam bem putas de ter que assumir, né? Na empresa que estou desenvolvendo cargos de salários, a empresa tem um coordenador de compras que trabalha sozinho. Isso é muito comum, tá? Aqui tá as cagadas que eles fazem para dar salário para as pessoas. São os gestores sem equipe. Isso a gente identifica muito quando a gente vai fazer cargos e salários. Ele é um coordenador, mas não é coordenador de porra nenhuma, eu costumo dizer, porque ele não tem equipe, né? Coordenador de quem? É coordenador do quê, gente? Dele mesmo. Então, por isso que a gente precisa criar carreiras técnicas, entende? Para que eles tenham caminhos de evolução sem ter que ter um cargo de gestão sem ser gestores. Nesse caso, o ideal é que você faça a readequação para um comprador sênior. Você não vai poder baixar salário nunca, mas isso são movimentos que eu já fiz em empresas, e aí você explica que você está fazendo um enquadramento de acordo com a posição dele, de acordo com o mercado, e passa ele para essa carreira de técnica, ou um comprador sênior, ou um especialista em compras, algo do tipo assim. Porque isso a gente precisa corrigir, gente. É muito comum que empresas que não conhecem cargos e salários, a diretoria faça esse tipo de merda, porque eles, eu preciso fazer alguma coisa, preciso dar um status para essa pessoa, preciso dar um salário diferente, vou lá e dou um cargo de gestão e a pessoa nem tem equipe. E a gente sabe que para que se configure de fato uma liderança, ele tem que estar coordenando alguém, né? Pelo procedimento de cargos e salários, não quero realizar as pesquisas salariais no mercado. Cara, Gustavo, sabe o que eu te indico? Faça as pesquisas nas fontes gratuitas, para trazer para pelo menos trazer uma base, assim, um dado para tomada de decisão, trazer um parâmetro, pelo menos. Senão, você vai fazer a construção naquele formato que a gente apresentou lá, né, de criar os níveis, enfim. Só que aí você já sabe agora que fica muito prejudicado, né? Você tem alguma dica para coletar valores de salário de concorrente? Se vocês querem fazer pesquisa de salário em concorrente, o negócio é o seguinte, tá? Ninguém quer entregar a sua folha para o concorrente. Isso é fato. A gente precisa, né, ser muito realista nesse aspecto. Eles vão cagar pro teu e-mail, eles não vão responder, eles vão dizer que são dados confidenciais, enfim. O que é a estratégia que a gente costuma utilizar para conseguir coletar essas informações? É dizer que você está fazendo esse trabalho de coletar as informações, enfim, e que você vai entregar o resultado dessa pesquisa para eles depois, para que eles tenham um ganho na hora de te entregar essas informações que são tão confidenciais, né?
Então, ele pensa, beleza, mas então se eu entregar, eu também vou saber como é que o mercado está, isso me interessa. Então, eu vou contribuir. Essa é uma estratégia que a gente costuma utilizar para que eles contribuam, tá? Posso trocar de função sem rebaixar o salário? Você pode trocar de função, sim, você só nunca vai poder mexer no salário. E aí, essa questão de rebaixar, por isso que a gente usa umas nomenclaturas de cargo assim um pouco alternativas, eu costumo dizer, para que aquele cara também não entre lá gerando problemas de isonomia, né? Daqui a pouco o cara era um líder, e aí ele passa a ser operador de extrusora, mas tem outros operadores de extrusora que têm mais experiência que ele, estão ganhando menos. Aí ele vai lá e cria um paradigma. Então, é o momento da gente começar a fazer uma pesquisa de uns títulos alternativos. Temos um analista e assistente que realizam a mesma atividade. Márcia, nesse caso, se o analista e o assistente estão fazendo a mesma coisa, você vai ter que definir outros critérios para justificar essa diferença. Seja tempo de experiência, seja tempo na função, seja tempo de empresa, seja formação, alguma coisa você vai ter que encontrar que não sejam as atividades. Por isso que eu disse que a gente diferenciar por atividade só dá confusão, porque não é a realidade das empresas é essa. Todo mundo faz a mesma coisa com cargos diferentes. Essas mudanças acabam mexendo com o ego das pessoas. Sim, é bem complicado você tirar o que acontece? É a questão do status, né? Você é um líder de alguma coisa, você é um coordenador de compras, você é um supervisor de coisa nenhuma. Você está numa posição de gestão, né? Isso é uma questão de ego, uma questão de status. Por isso que a gente começa a trabalhar com as posições de especialista, né? Porque quando a gente apresenta direitinho isso, a gente mostra que um especialista em mercado vale a mesma coisa que um gestor. E aí costuma não afetar tanto o ego. Fabielle, todos são analistas, salários diferentes, funcionários com escolaridade nível superior, outros com nível médio. Você vai ter que criar uma linha de corte, né? Essas questões de escolaridade, chega um momento que você tem que criar uma linha de corte, e quem não tiver adequado vai ter que se adaptar, ou você vai criar um plano de adaptação. Eu trabalhei em uma empresa onde se definiu que todos tinham que ter um ensino médio. Tinham pessoas que não tinham ensino fundamental completo. E aí, o que você faz? Você vai demitir todo mundo? Você não vai demitir todo mundo, você vai criar um plano de adequação. Quem se adequar, beleza, permanece. Quem não se adequar com todas as opções que a gente oferece, com o tempo vai acabar sendo desligado. Nesse caso, você vai ter que criar uma linha de corte e aí identificar quem está acima, quem está abaixo e criar plano de adequação para quem está abaixo. Acho que é isso, gente. Bom, estou disponível também lá no WhatsApp, se vocês quiserem. A gente já passou 25 minutos do tempo, sou bem chata com o horário, não queria ter passado tanto. Mas foi muito bom, é um tema que eu adoro falar, de verdade, poderia ficar, sei lá, 1000 horas falando de cargos e salários com vocês. Obrigado aos meus alunos que participaram, que estão aí, que espero ter esclarecido ainda mais o conteúdo que já está lá no módulo, para que vocês possam fazer o mesmo pelas suas empresas. Aos alunos do primeiro passo que estão aqui como convidados, estão convidados também para dar o próximo passo, a entrar nesse segundo passo, onde todo esse conteúdo está disponível. Eu vou abrir as inscrições na semana que vem, então fiquem atentos ao grupo, porque além disso tem muitas outras coisas mais lá, que vocês podem ter acesso. Todos esses arquivos que eu mostrei, todo esse passo a passo está ainda mais detalhado lá no módulo do curso. E obrigado por estarem aqui comigo mais uma noite, foi muito bom. Boa noite. Já está quase no sextou, né? Já quase sextou nessa semana, então aproveitem essa quinta-feira, amanhã sextou e aí é final de semana. Estudem bastante, quem ainda não assistiu, assistam as aulas, vai fazer muito diferença. E conteúdo, valores, acompanhem o grupo, porque eu não vou informar ainda para vocês, mas está imperdível, tá? Boa noite, fiquem bem.
Tchau, tchau.